Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre será que é justo o tanto de tempo que a Netflix deixa para decidir o futuro de uma série? Antes de começar o vídeo, eu peço aqui para você deixar o seu curtir e também compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal caso ainda você não seja inscrito. É só apertar o botão vermelho, você já está inscrito, você não paga nada e ainda ajuda muito o canal a crescer. E outra coisa é que isso pode ser considerado talvez um vídeo complementar do que o Michel Aroca, lá do Série Maníacos, fez sobre o que está acontecendo com a Netflix. Eu vou deixar linkado também na descrição para todo mundo assistir, porque é bem legal. E então vamos lá ao vídeo, né? Eu vou pegar aqui um texto base muito legal também, que eu vou deixar na descrição, que é da TV Line, que basicamente fala se a Netflix não dá pouquíssimo tempo para as pessoas, na verdade, se apaixonarem pelas séries e se apaixonarem pelas produções que ela está liberando todo mês, todo fim de semana. Lembrando que são trocentos shows, não só produções americanas, mas também nacionais, fora da América Latina, na Europa, agora também na África, tem as asiáticas, então tem muitas produções sendo realizadas pela Netflix e ela utiliza uma métrica de medir audiência um pouco questionável, na minha opinião, e um pouco até desleal com o seu próprio público. Para quem não sabe, a Netflix decide o destino de uma série em apenas 4 semanas do seu lançamento. Às vezes acontece ser um pouco depois, mas é bem raro. Geralmente das 4 semanas determinam qual que vai ser o futuro da série, se vai ser cancelada ou renovada. E a sua métrica de audiência também é bem questionável, porque não sei se mudou hoje, mas anteriormente, no ano passado, eles contavam, por exemplo, se você assistiu 2 minutos de episódio, já era contado como um episódio completo. Se você assistia metade de uma série, já considerava que você assistiu a série inteira. E também outras métricas que eles usavam é que a produção poderia ser muito bem vista, o público assistia a série em 28 dias. Mas isso, obviamente, varia de pessoa para pessoa e também de usuário para usuário e de contas acessadas, porque vamos lembrar que usuário não necessariamente é o mesmo número de contas, já que a gente sabe muita coisa que acontece por trás, e também uma conta, na verdade, pode ter 4 usuários, já que tem as contas famílias e tudo mais. Uma das questões que eu pontuo muito é a questão do binge watching, que, querendo ou não, anda prejudicando bastante as próprias produções. Por quê? A questão de maratonar cresceu exatamente com a Netflix quando ela libera tudo de uma vez. Começou lá com House of Cards e Orange is the New Black e se estendeu bastante e muita gente aprecia esse tipo de assistida que você para e você assiste tudo de uma vez. Muitas vezes eu gosto, muitas vezes eu desgosto, depende muito da série que eu tô assistindo, mas mesmo assim é uma prática que virou comum. Tanto que muitas plataformas de streaming, o Hulu mesmo, na primeira temporada de Handmaid's Tale, lançou 4 episódios de uma vez e depois foi lançando semanalmente. A própria Hulu, com Runaways, lançou a primeira temporada semanalmente e depois a segunda e a terceira lançou tudo de uma vez. Então depende muito do público que eles querem atingir. As plataformas de streaming estão começando a compreender isso de formas diferentes. Então essa fórmula do binge watching ou do maratonar, como queiram preferir, pode sim estar prejudicando dependendo do público que a Netflix quer alcançar, porque vamos pensar que a Netflix, dependendo da série que ela quer atingir, uma pessoa adulta, e vamos colocar aqui pessoas adultas que trabalham o expediente completo, então às 8 horas diárias, precisam pegar transporte público e ainda querem ir para academia ou realizar outra atividade e até mesmo cuidar da casa, por exemplo. O período que ela tem para assistir são aquelas talvez aquele período do transporte público na maioria das vezes. Muitas vezes eu mesma vejo pessoas assistindo coisas andando na esteira da academia, mas isso não significa que todas as pessoas conseguem fazer isso. Muitas vezes, muitas pessoas gostam de focar naquilo que estão realizando. Então, o binge watching não funciona necessariamente como as pessoas querem assistir. E também vamos lembrar que nem todas as séries chegam ao Brasil dessa forma. Então não é só a Netflix que tem que trazer esse conteúdo.
muitas pessoas também assistem outros conteúdos de outros lugares, de formas talvez não tão legais, mas mesmo assim consomem esse conteúdo. E a Netflix, por mais que tenha a opção baixar, muitas vezes também a gente vai deixando lá pra assistir, e a gente nem lembra que a série assistiu, que nem a série existiu. Outra questão que também é bem pontuada no texto da TV Line, que foi escrita pelo Matt Welb Mitkovic, é essa parte que eles escondem bastante produções que foram lançadas. Eu mesma, por exemplo, a Onisciente, série brasileira, dos mesmos criadores de 3%, entrou no catálogo da Netflix no fim de janeiro e ninguém soube disso. Eu fiquei sabendo porque eu gosto de 3%, então eles recomendam essa série pra mim. Entretanto, se eu não assisto, se eu estou curiosa para essa série e essa série não chega até mim, muitas vezes é difícil eu conseguir pesquisar essa série, porque não vai estar talvez nas coisas que eu talvez goste, talvez não esteja também no gênero específico, e talvez eu nem saiba que exista, porque eu não sei qual que é, vai lá buscar. Vamos lembrar que aqui eu estou falando como uma pessoa que consome séries também como trabalho, não é apenas para diversão. Eu gosto de assistir para comentar, para falar, para trazer essa informação para vocês. Porém, muitas vezes, diversas vezes, as pessoas não sabem exatamente quais produções entraram naquele fim de semana, por exemplo. Porque mesmo a produção da semana, ninguém vai exatamente ali clicar e falar assim, vou ver quais produções entraram essa semana, quais são os títulos que entraram essa semana. Muitas pessoas não fazem isso. E também não há divulgação ampla dessa série, porque é óbvio que eles vão focar nos grandes lançamentos. E às vezes é um lançamento pequeno para um público específico, para um nicho específico. Então é muito diferente mandar, por exemplo, um Lock and Key, que chegou essa semana na Netflix, para o próprio Onisciente, que é uma coisa mais aqui, mais de um público X mais brasileiro, do que um Lock and Key que atinge uma gama mais global. E isso também eu acho que vai de encontro a Netflix estar presente, coproduzindo, realizando diversas produções ao mesmo tempo. Isso não é uma coisa ruim. Quanto mais produções, por exemplo, nacionais, melhor para a própria cultura. Porém, se você quer realizar, você também precisa investir no marketing disso. Não adianta você apenas, por exemplo, em Sintonia e trazer ótimas coisas como Sintonia, investir no filme da Maísa, investir no filme da Larissa Manoela, se você também não investe nessa série que é mais nicho. E por mais que adolescentes sejam a principal força de pedir coisas à Netflix, a Netflix também precisa realizar um encontro, saber balancear isso como qualquer emissora. Não estou falando aqui de séries que, por mais que sejam globais, não tem esse retorno. Sense8 foi muito disso, The OA é muito disso, foi muito disso, Santa Clarita Diet, infelizmente, foi um pouco disso, o próprio One Day at a Time tinha muito disso, que não atinge o público exato que a Netflix quer, não atinge os números estranhos que a Netflix deseja. Essa coisa de esconder números, aliás, esconder audiência, não é só da Netflix. A Netflix começou, obviamente, porque ela é a principal plataforma de streaming. Ela ainda aqui é o topo da pirâmide, mas a Amazon não revela, a Hulu não revela, a CBS ou Access não revela. Só revelam exatamente o público que assistiu quando querem manifestar algo positivo. Como aconteceu com Stranger Things, de revelar que mais de 64 milhões de pessoas assistiram a terceira temporada nos 4 primeiros dias de lançamento, assim como foi revelado os números do primeiro fim de semana da primeira e da segunda temporada de 13 Reasons Why, e por aí vai. Os números de The Witcher que quebraram, os números de La Casa de Papel dentro da plataforma, esses números importam bastante, mas eu não estou falando desses números, eu estou falando dos números das séries menores, porque como a gente não tem esse balanço, e também vamos combinar que muitas pessoas, inclusive americanos,
não gostam de legendas, não gostam de conteúdo que não seja em inglês e também não gostam da dublagem, porque para eles só podem ser em inglês, basicamente. Nós estamos acostumados por isso, mas na maioria do restante do mundo nem toda vez está acostumado. Também é aquele negócio de nichos que vai bem além do país, vai bem além disso, né? O que faz sucesso no Brasil, nem o que é do Brasil nem pode fazer sucesso lá fora. 3% aconteceu isso, que antes de La Casa de Papel foi uma das séries mais assistidas da língua não inglesa. Porém, essas questões de produções ainda ficam desbalanceadas. Todo esse conteúdo, esses títulos originais e realmente originais, não estou falando de coproduções, não estou falando de semi-originais, não estou falando de que cancela em outra emissora e vem pra cá, como foi o caso de Lucifer, mas sim das próprias produções. É muita coisa que eles têm para administrar e as redes sociais é o grande espelho disso para eles. Então, se você também não fala com essa de séries que acabaram de ser lançadas e eles não dão esse retorno, não há como o público conhecer a série o suficiente para entrar nesse ciclo e ficar naquele looping bonitinho naquele círculo, né? Na verdade, a Netflix divulga, a Netflix libera, o público assiste, o público gosta, o público pede, e ficar nesse ciclo, independente se a série é considerada boa, ruim, o que for, mas esse ciclo fica travado, fica igual falam quando você está na CPTM, que a linha do trem é como se fosse um carrossel. Se um tá parado, o resto também vai estar parado. E eu acho que o maior problema mesmo disso tudo é que a Netflix não deixa o público apreciar totalmente a série. Eu entendo como pessoa executiva, a Netflix precisa de números, a Netflix precisa de resultados rápidos. Mas nem sempre essa é a grande solução. Uma coisa que eu tô bem ansiosa, por exemplo, é como eles estão liberando as séries, muitas das séries agora, e também vai liberar o reality show The Circle, vai ser apresentado pela Giovanna Eubank, que vão ser lançados 4 episódios por semana, e assim também dá tempo de conversa. Uma das grandes perguntas que foram levantadas com o lançamento de Disney Plus, com o próximo lançamento da HBO Max, da própria Peacock, que é da NBC, e até mesmo com a Apple, se não vale mais a pena ser lançados episódios semanais. E eu não estou falando exatamente de um episódio por semana. Pode ser 2 episódios por semana, podem ser 3 episódios da semana, mas deixar o público apreciar a série de uma maneira mais orgânica, talvez, e essa seja a palavra mais adequada. De saber olhar aqueles episódios que foram lançados, apreciar aquilo, ter a conversa e depois conseguir alimentar os outros episódios. É uma coisa um pouco mais próxima, talvez, do que o público do mundo está acostumado, sim, mas ainda assim vai ter o fator binge-watching, o fator maratonar que a Netflix aprecia e que também o público Netflix aprecia, né? Que é essa coisa de sentar, assistir tudo de uma vez e tá tudo certo. Uma das coisas que dá certo, mas mesmo assim eu acho que precisa dar uma ainda remodelada, é exatamente ser lançadas parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. A gente sabe que cada 2 partes é uma temporada. Sabrina, né, o Mundo Sobrinho de Sabrina faz isso. The Ranch aconteceu muito disso. BoJack Horseman aconteceu também. E outras, eles fazem bastante disso com animações, porque também é mais fácil conseguir produzir o tempo, né, entre uma parte e outra, e lançou esse tanto, tem tempo ainda para lançar. Lucifer, aliás, a última temporada vai acontecer isso, vão lançar 8 episódios em uma data, ainda a ser revelada, e os outros 8 episódios depois de algumas boas semanas, exatamente para ter tempo do público apreciar esses episódios finais. Com isso, eu acho que eu encerro o vídeo. A questão da Netflix ainda vai bem longe, eu acho, não somente por todas essas questões levantadas, mas também por essa
nova forma de consumir seriados ainda está exatamente na sua fase de desenvolvimento. Ainda, por mais que a Netflix exista há décadas e House of Cards já acabou, Orange is the New Black também, ainda é muito novo como as séries estão sendo produzidas. A Netflix foi o lançador disso tudo, depois veio como Hulu, a Apple, a Disney e tudo mais, estão também crescendo ao longo, nas costas mesmo, pegando modelos e estão readaptando para o seu próprio público. Eu acho que a Netflix está chegando nessa fase de ter que se rearranjar e conseguir deixar tudo certinho para falar assim, quais as séries a gente pode lançar tudo de uma vez que não tem problema, quais as séries a gente pode lançar por partes, quais as séries a gente pode fazer isso, para também deixar o público um pouco mais aliviado nas questões, por exemplo, de cancelamentos, que sim, fazem parte do embate público Netflix, geralmente. Não é só pedindo Harry Potter, mas esse embate é geralmente muito importante para conseguir ativar e entender o que está acontecendo com o seu próprio público e com a sua própria audiência, não é mesmo? Então o vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários sobre o que você quer, sobre o que você acha dessa situação Netflix. Também fale se você ficou chateado com o cancelamento, se ficou chateado com alguma coisa. Se você gosta desse tipo que a Netflix faz de lançar tudo de uma vez, se você está gostando dessa parte de lançar um pouquinho de pouquinho para conseguir assimilar melhor os episódios. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Também acesse o nosso site, que está linkado na descrição, e também as nossas redes sociais, tem coisas que só vão para... Então é muito importante que você curta a gente também, siga a gente nas nossas redes sociais, e até a próxima.